Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, com muita alegria, eu venho falar sobre assuntos relacionados à espiritualidade, tá? Como saber e como confiar nessa parte espiritual, como os obsessores agem na nossa vida. Então esse tema vai ser mais fechado para esse assunto, tá? E o que acontece, pessoal? Eu não sei se eu olho para cá, ou se eu olho para lá, e me perdoem, tá? Porque eu tô aqui, tô treinando aqui, eu tô aprendendo aqui, tá? Então, relevem, por favor. Se vocês se vocês ficarem vendo, porque eu tô num espaço, aonde eu tô gravando, é um espaço onde eu faço muito culto e invoco muito as fadas. Então, se vocês verem uma luzinha passando para lá e para cá, são elas, tá? Então fica tranquilo. A como os espíritos obsessores agem na nossa vida, como é que eles trabalham em relação a tudo isso, eu vou abranger esse assunto, tá? Então fique aqui até o final para você entender. Dá até um calafrio na barriga porque é um assunto muito complicado, porque os espíritos obsessores, eles são extremamente articulados, eles são extremamente inteligentes. Então eles sabem como envolver a pessoa, eles sabem como manipular tanto energeticamente, tanto espiritualmente alguém. Então, eu vou dar mais ou menos aqui um exemplo para vocês entenderem e terem compreensão de como funciona esse lado espiritual. Eu vou dar um exemplo para você, tá? De uma cliente minha. Essa cliente, ela estava tendo muitas complicações antes de vir até mim, estava tendo muitas complicações em relação ao próprio relacionamento. Ela tinha uma filha pequena, foi abandonada pelo marido, o marido ficou com uma outra mulher, que no caso era amante dele, tá? E esse exemplo aqui eu tô contando com a autorização dela, só para deixar bem claro. Porque ela autorizou para mim estar conseguindo ajudar vocês cada vez mais. Ela começou a se tratar em mim, para tentar tirar toda aquela energia de amarrações que ela fez para o casamento dela, que não tinha necessidade de ter feito aquelas amarrações. Ela foi e retirou as amarrações da mesa radiônica, os trabalhos espirituais que ela fez também comigo. E aí a gente foi tratando num período de 3 meses. Depois, as coisas da situação dela começou a melhorar e ela, na concepção dela, ela não havia mais necessidade, na concepção dela, ela não havia mais necessidade de fazer e dar continuidade aos tratamentos espirituais. E o que acontece? Quando ela parou de se tratar espiritualmente em mim, a vida dela foi ladeira abaixo. Por quê? Não porque não estava tendo resultados ali nos trabalhos espirituais que ela estava fazendo. Deu resultado, né? Mas eu falei para ela que não era o momento dela finalizar. Por quê? Porque os espíritos obsessores que estavam perto dela, eu via que eles estavam planejando uma armadilha para ela cair naquela armadilha, para ela baixar a vibração dela e ela perder tudo aquilo que ela conquistou. E com isso, ela se afastou, me bloqueou, ficou, não falou mais comigo, enfim, seguiu o caminho dela. E pouco tempo depois, ela veio desesperada, pedindo ajuda, porque ela fez a amarração novamente para o marido dela voltou, a amarração funcionou, tá? Porque a amarração ela funciona, mas ela não gostava dele, ela não amava ele. E o problema dela é que ela tinha muitos problemas de autoestima e a gente foi cuidando aquele problema. A partir do momento que ela parou de se tratar emocionalmente, todos aqueles sentimentos voltou, tá? E aquele sentimento que ela tinha de desequilíbrio emocional, de solidão, todos aqueles complexos emocionais que ela tinha, voltou. Inevitavelmente, voltou. E o que aconteceu? Ela foi num pai de santo, não sei se era, agora não lembro, não recordo se era mãe de santo ou pai de santo, tanto faz. Ela foi nesse pai de santo, fez amarração, fez trabalhos espirituais. E ele foi e voltou, enfim, ele foi e voltou para ela, ficou com ela. E ele começou a bater muito nela, ele começou a agredir ela. E ela tentou se separar, deu parte dele. Nada, ele estava louco querendo ela. E o que acontece?
Ela veio desesperada porque ela viu que realmente ela fez alguma coisa errada, como eu havia explicado para ela, porque a amarração não faz bem para o relacionamento, a amarração não faz bem para ninguém, nem para a pessoa em que foi amarrada e nem para a pessoa em que fez a amarração, tá? Não faz bem para ninguém. E o que acontece? Ela veio até mim desesperada, querendo retirar essa amarração, né? E infelizmente ela estava muito debilitada, tanto na parte espiritual, tanto na parte mental e emocional. Os trabalhos que ela fazia antes teve que duplicar, teve que trabalhar ainda mais com intensidade. E o que isso tem a ver com a nossa energia e como os obsessores trabalham? Eles ficam sussurrando na nossa mente para a gente desistir, para nos desestimular. E até mesmo colocando você contra a pessoa em que está cuidando de você. Colocando você contra essa pessoa que está prontificada e cuidando de você, tanto espiritualmente, fisicamente, ali do teu lado. Por quê? Quando você... Existe 3 tipos de vibração. A vibração que está conectada com a parte umbralina, a vibração equilibrada e a vibração super elevada, né? E nós, seres humanos, infelizmente, a gente não tem a capacidade de ter a vibração lá em cima. A gente fica naquele meio termo ali, né? E, gente, a luz que eu botei... Ai, meu Deus. A luz que eu botei ali para filmar aqui atrás, ela vem na minha cara. Eu tô falando de um assunto bem delicado, né? E que eu fico até desconfortável de falar sobre isso, mas enfim. Ela se cuidou espiritualmente, fez os tratamentos, mas tudo teve a gente teve que fazer mais trabalhos ainda do que fazia antes. O que eu quero alertar para vocês é que eles manipulam a nossa energia, eles manipulam a nossa mente. Às vezes a gente acha que é a gente que está ali pensando e não é. São eles nos manipulando, são eles ali colocando ali coisa na nossa cabeça, entendeu? São eles trabalhando ali para tirar a gente do eixo, para tirar a gente do nosso caminho espiritual que está fazendo bem a gente, né? E como eles trabalham? Existe tudo no plano espiritual, a nível de obsessores, no plano espiritual positivo e negativo, é tudo articulado. É tudo planejado, é tudo arquitetado, é como se fosse um exército, entende? É como se fosse uma quadrilha também, porque tem grupos grandes e grupos pequenos. E como é que eles agem? Eles planejam situações no nosso dia a dia para nos envolver, para fazer a gente tropeçar, para a gente se desequilibrar, se desestruturar. E fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho cá, quando vê, você já está totalmente desalinhada e totalmente perdida. Você estava tudo para dar certo na sua vida. Tudo estava para dar certo, para se encaminhar, para você conseguir conquistar tudo aquilo que você quis na sua vida. Mas aí do nada tudo veio de água abaixo. E aí que eu quero te alertar. Os obsessores espirituais, eles não só sussurram, como colocam situações da nossa vida através de terceiros para fazer a gente sair do caminho em que a gente está. Quando a gente está no caminho certo, a gente começa a incomodar. A gente começa a fazer com que eles... porque automaticamente a gente estando no caminho certo, a gente evolui. A gente vai pelo caminho do amor, no caminho de prosperidade. A nossa vibração, ela fica equilibrada, ela não fica mais naquela baixa vibração. Os espíritos obsessores espirituais, eles só conseguem se acoplar a você quando você está na mesma faixa etária que a deles. Se você não está na mesma faixa etária que a deles, eles não conseguem se acoplar a você. Então, quando você está na alta vibração, só os seres de luz, como os seres que têm as energias positivas, conseguem se chegar até você, que aí é o chamado anjo da guarda. Os seus guias e mentores espirituais, eles conseguem estar ali falando com você, te orientando, te guiando, te aconselhando. Bom, esse é o meu alerta para vocês. Se você está em um lugar que está te fazendo bem, não pare, continue. Se está fazendo bem, está transformando a sua vida, continue. Mas também toma cuidado, porque tipo assim, quando a gente está fragilizada emocionalmente, espiritualmente, a gente fica suscetível a qualquer charlatão.
qualquer charlatão que apareça na nossa frente. A gente acaba acreditando. Então, você tem que analisar a situação em que você está ali trabalhando a nível espiritual, e você também tem que analisar a congruência da pessoa em que fala com você, em que se comunica com você. Essa pessoa, ela está sendo congruente desde o início, do meio e do fim? Ela está condizendo, as coisas que ela está falando, está batendo, está condizendo, está acontecendo? Se sim, você sabe que aquela pessoa tem uma espiritualidade forte, então você deve confiar, se cuidar e ali continuar ali, entendeu? Uma coisa que eu sei que é meio polêmico eu falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou entregar nas mãos do universo. Não é assim que funciona. Jesus Cristo já sofreu tudo que tinha que sofrer na parte espiritual e na parte física também. Jesus já sofreu tudo que tinha que sofrer na parte física. Ele já carregou os nossos pecados na parte espiritual. Ele já carregou os nossos erros. Ele já pegou os nossos erros. Então, por que você tem que se sacrificar? Por quê? Mas você está falando que eu não posso ter fé? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo bem, você tem que ter fé. Mas não é assim, vou entregar nas mãos do universo, eu vou viver pela minha fé. Não é assim. O universo ele precisa de uma manifestação. Se não há manifestação, não há acontecimento. Infelizmente, o maná não vai cair do céu. O maná, ele não vai cair do céu. A prosperidade, ele não vai cair do céu. A sua felicidade, as suas conquistas que você quer realizar, não vai cair do céu. Se você quer algo, vai em busca. Busque por aquilo. Mostre para o universo que você quer trabalhar com ele. Mostre para Deus que você vem na Terra para trabalhar com ele, não para dar trabalho para ele. Deus ajuda quem se ajuda. Ajuda-te primeiro antes e depois os céus irá te ajudar. Essa terceira frase, essa última frase que eu falei para vocês, foi a frase que impactou a minha vida. Ajuda-te primeiro antes e depois os céus irá lhe ajudar. Ajuda-te primeiro antes e depois os céus irá te ajudar. Não adianta você querer viver pela fé, porque Jesus já fez isso por nós. A gente tem que ter fé? Tem, muita. Mas existe. A gente sabe que a gente é falho. A nossa fé é falha. Em momentos difíceis, a nossa fé está fraca. Porque a gente é falho. A gente ainda precisa evoluir muito. Existem energias externas querendo trabalhar para nos auxiliar, para nos ajudar. Sabe por quê? Sabe por que existem eles? Porque eles estão aqui para evoluir. Os orixás, os guias e mentores espirituais, eles estão em constante evolução também. Eles praticam a caridade na parte espiritual para cada vez mais ascender. Principalmente Exu, Pombogira, as entidades, os gnomos, as fadas, os duendes, eles não são nossos escravos, não estão aqui para nos servir como os deuses na Terra. Não é isso que eu estou dizendo. Eles estão aqui para nos auxiliar, aqui, no plano terrestre. Um chá que você faz equilibra os seus chakras. Ele está aí para te servir, para te auxiliar. Uma pedra que você tem, ela é o osso da terra, como diz a Márcia Fernandes. Ela é o osso da terra. Ela está aqui com poderes extrafísicos e extras espirituais e energéticos para te auxiliar, para equilibrar os seus chakras, para te trazer paz, conforto, leveza, prosperidade, alegria, amor, autoestima. Agora você entende que existe essas energias externas, que a gente pode contar com elas, a ajuda delas, que não tem a ver também somente com religião. Não é porque eu tenho uma pedra e cultuo uma pedra, eu sou bruxa, eu sou Wicca. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Estou querendo te dizer que o próprio planeta Terra, a própria Terra, ela tem energia para nos auxiliar.
para nos guiar. Sabe por quê? Porque eles também são nossos irmãos. Deus criou eles. Deus criou essa pedra. Deus fez essa pedra. Deus fez o ar que você respira. Deus fez o chá que você está bebendo, as ervinhas, o remédio que você tem, que é, claro que é feito em laboratório, mas vem da química de uma planta, de uma raiz. Foi Deus que criou, Deus que fez. Então, se só você viver pela fé, é muito bonito, mas é um caminho muito sofrido. É o mesmo caminho que Jesus teve. Se você quer ter esse caminho que Jesus teve, se prepara para o sofrimento, porque você vai sofrer. É um caminho doloroso. E aqui na Terra, eu acredito muito que a gente não veio aqui para sofrer. A gente não veio aqui para padecer, a gente veio aqui para prosperar, para ser feliz. Não só está conectado ao materialismo, mas está conectado na ascensão pessoal, emocional e espiritual. Tudo é uma junção. Tudo. Os seus sentimentos, a sua energia, o seu caráter. Tudo é uma junção. Engloba tudo. Não adianta você ser a pessoa mais abnegada do mundo se você não se prioriza, não se valoriza. A partir do momento que você não se priorizar, você não vai se valorizar. E com isso, você vai cair na depressão, porque você vai se sentir cada vez mais só. Então, essa é a mensagem que eu quero entregar para vocês. Nós não somos perfeitos, somos cheios de defeitos e cheios de qualidades. Basta a gente olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser acertado e o que precisa ser amplificado. Suas qualidades amplificadas, seus defeitos ser acertado e curado. Não adianta você cenar, porque também não existe nenhuma pessoa 100% perfeita. Aí não existe, não tem como. Então é essa mensagem que eu quero entregar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu possa ter te alertado que no plano espiritual é tudo muito articulado. Tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins, negativas. Então é isso, gente. Já está quase dando 20 minutos. Eu vou encerrar por aqui. Aos poucos eu vou conversando com vocês sobre essa parte espiritual. Eu espero que a espiritualidade chegue até o seu coração. Encha de luz, de amor, de alegria, de serenidade. Agora eu vou fazer uma prece, tá? Eu peço que você feche os seus olhos. Segure suas mãos em formato de prece, de oração. Ou segure assim, tá? Eu gosto de segurar as mãos assim porque me passa mais firmeza. Então vamos lá. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou. Declaro aqui agora aos meus guias e mentores espirituais de luz coroados, todos que estão aqui assistindo esse vídeo, que sejam protegidos, que sejam guiados para o caminho do amor, da luz e da evolução. Que toda a luz universal chegue aos corações dos que estão assistindo, dos inscritos. Que a prosperidade chegue ao lar deles, que a proteção energética e espiritual chegue ao lar deles, que a saúde, alegria, serenidade, paz e harmonia chegue ao lar deles. Eu sou, declaro agora, hoje em diante. Amém. Assim seja, assim é e assim será. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada a todas vocês, muito obrigada. Dê um like nesse vídeo, curta, porque você curtindo esse vídeo, eu sei que esse vídeo te impactou, eu sei que você gostou. E se você quiser deixar sua história aqui, para estar ajudando outras pessoas, tem o meu contato aí, é só passar um zap. Não vou falar nome, não vou falar nada disso, mas através da sua história, do que você passou, se você passou por charlatões, se você foi enganada espiritualmente,
Você que passou por desilusões espirituais, experiências negativas, entre em contato comigo, eu vou estar te orientando, eu vou estar te guiando através do vídeo, o que você deve fazer também por fora, tá? Para não expor você, mas pode deixar que tudo aqui é em sigilo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha auxiliado em vocês de alguma forma. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!